Seja bem-vindo a mais um Que Negócio é Esse podcast. Meu nome é Caio Oliveira e todo episódio novo, um empreendedor diferente para que ele fale sobre suas experiências, seus propósitos, troque uma ideia e fale sobre o seu negócio para que você saiba, afinal, que negócio é esse. Esse podcast, ele está disponível para você por conta da produção do Apostila Pocket. Então, conheça o Apostila Pocket em todas as redes sociais e siga a gente lá. Hoje o Cristiano não pôde comparecer, teve um pequeno problema, mas de qualquer jeito a gente trouxe o podcast aqui para vocês e trouxe o Kleber para falar da UX Comex. Até vou perguntar como que eu falo o nome, né, da empresa, como é que eu posso falar, mas ele veio aqui para falar para a gente que negócio é esse. Então seja bem-vindo, Kleber. Fala, Caio, beleza aí? Na verdade, a empresa surgiu mesmo do UX, né, que é User Experience, mas já brasileirou, já pode falar o X-Comex mesmo, como todo mundo conhece a gente mesmo. Beleza, tranquilo. Então, só te agradecer, né, por vir participar aqui, né, e queria que você começasse falando um pouco sobre o que é o seu negócio, assim, resumidamente, para o pessoal ter uma noção, entender mais ou menos do que a gente vai bater um papo aqui hoje. Legal. A UX-Comex é uma empresa é uma software house focada no comércio exterior, mais especificamente no agente de carga, né? Então, o comércio exterior tem uma série de players aí no mercado. Tem o importador, exportador, tem o despachante aduaneiro, tem o galpão que armazena mercadoria, tem as transportadoras e tem o agente de carga, que é o cara que fica no meio de tudo isso. Então a gente atende basicamente esse cara aí. Certo. Então o seu sistema, você trabalha com um sistema, né, que serve para auxiliar esse agente de carga nesse processo. Isso mesmo. Né? Quando o agente de carga precisa trazer uma carga aqui para o Brasil ou levar uma carga lá para a China, por exemplo, tem uma série de trâmites que precisam ser feitos, uma série de documentações que precisam ser emitidas, questão de fechamento de câmbio, né? Troca de moeda de real para dólar, real para euro, ien, e o nosso sistema controla tudo isso, faz todas essas documentações para os clientes. Bacana. Então, assim, pra gente entender também, porque a gente gosta de falar sobre a empresa, mas também falar um pouco sobre o empreendedor. Então, aqui a gente trouxe você e queria que você contasse um pouco da sua trajetória antes de abrir essa empresa, né, abrir esse negócio, falasse um pouco do seu background aí, da sua carreira e da sua vida em geral. Vamos lá, tenho 33 anos. Comecei a trabalhar com programação de sistema desde os 17 anos, na verdade, né? Faz 15, 16 anos aí que eu já estou nessa área. E passei por várias empresas. Na verdade, a ideia de criar a UX-Comex veio da primeira empresa que eu trabalhei, que na verdade eu trabalhei lá 3 vezes, entrei e saí 2 vezes, 3 vezes ao todo lá da empresa. Eu sempre fui muito inquieto, digamos assim, né? Nunca consegui ficar num lugar muito tempo, tanto que se você pegar minha carteira de trabalho ali, as experiências a maioria 1 ano e meio estourando, e tem algumas ali de 2 semanas e uma de 1 dia, inclusive, então bem quieto, assim, né? Bem inquieto. E, na verdade, a UX-Comex são 3 sócios, né? E esses 3 sócios trabalharam nessa mesma empresa. Um sócio eu já conhecia antes de entrar nessa empresa, inclusive fui eu que coloquei ele lá. E o outro sócio eu conheci dentro dessa empresa mesmo. E até mesmo por uma questão de ver como a empresa trabalhava, tratava os clientes, né? A gente acabou vendo essa necessidade no mercado de ter uma empresa que cuidasse do agente de carga com mais carinho, e foi aí que a UX entrou, né? Mas voltando agora para o meu background. Comecei com software lá atrás, sempre trabalhei com software, já trabalhei como líder de projetos também. Você falou, rapidinho, você falou que começou sua experiência com 17 anos. Foi na faculdade ou antes da faculdade? Não, foi antes da faculdade. O que acontece? Em 2001, eu tinha 14 anos, eu comecei um curso de informática. Depois... Não vou nem te falar a minha idade, cara. 2000. Não vou nem falar. Depois de 1 ano, né, que eu fiz esse curso, surgiu uma oportunidade para eu ser monitor das aulas da escola onde eu fiz esse curso.
E depois de um tempo sendo monitor, surgiu a oportunidade de eu ser professor nessa escola. Isso aí eu devia ter 15 para 16 anos. E um dos instrutores dessa escola acabou indo dar uma aula particular numa empresa e essa empresa contratou ele como programador. E aí, um tempinho depois que ele estava lá, ele me chamou e eu acabei entrando também. E foi aí que eu comecei como programador. Legal, legal. Foi pelo networking aí que você fez, porque você já tinha começado antes e conseguiu começar a carreira, né? Isso mesmo. E engraçado que você perguntou, né, se foi na faculdade. Eu comecei eu comecei acho que 3 faculdades para terminar a 4ª. Ah, mentira. Então, eu comecei a fazer faculdade na Uniban, fiquei menos de um bimestre e saí. Mas calma, mas essa primeira foram todos o mesmo curso ou você foi variando? Todos o mesmo curso. Todos o mesmo curso. Análise e desenvolvimento do sistema. O que diferenciou foi a faculdade, então. Na verdade, o que diferenciou foi que eu tomei vergonha na cara e precisava acabar porque eu queria fazer uma pós. Entendi. Então, enquanto você estava estudando, você não estava levando muito a sério. Na verdade, a faculdade eu não levei muito a sério. O que acontece? Naquela época eu tinha muito bacharel, né? Estavam começando os cursos tecnólogos, né? De curta duração. E aí, na primeira que eu entrei, que foi na Uniban, finada Uniban, hoje é a Anhanguera, se eu não me engano, eu comecei a análise e desenvolvimento de sistemas, fiquei 2 meses e saí. Eu achava perda de tempo porque eu já conhecia bastante coisa ali e os professores eu achava que não dava... Isso rola muito nessa área, né, cara? E também acontece o que, né? Mesmo você já tendo bastante experiência, o professor tem que se balizar por baixo ali, né? Ele não pode... Então, às vezes não é nem culpa do professor que ele não tem conhecimento, mas é culpa da sala que não sabe nem o que tá fazendo lá, tá começando ali na carreira, né, na verdade. Sim, às vezes é realmente porque, às vezes tem que começar por baixo, porque pra balizar, né, a galera ali, e aí você acaba ficando, pô, já vi isso aí, já sei isso aí de cor e salteado, podia estar dando essa aula até. Pois é bem isso mesmo. Só que eu queria muito fazer uma pós, né? E aí eu comecei essa faculdade, acho que foi com 18 para 19 anos. Não curti e tal. No outro ano, de 20 para 21 anos ali, comecei outra faculdade. Foi na Drummond. Também fiquei... Essa aí eu fiquei um pouco mais, fiquei quase um semestre. Quase um semestre é uma vitória, pô. Uma vitória, já passou de 2 meses para 6. Mas também não rolou, não cheguei nem a terminar o semestre, perdi as matérias. Nossa. Depois de um tempo fiz matrícula na Impacta. A Impacta eu não comecei nem a começar a faculdade. Não cheguei nem a começar. Só fez a matrícula e foi embora. Fiz a matrícula, tava chegando ali umas 2 semanas antes de começar as aulas. Falei, deixa quieto, não vou fazer não. Aí cancelei. E aí até que lá para uns 23 para 24 anos eu tomei vergonha na cara. Falei, não, deixa eu terminar isso aqui que eu preciso do diploma. E aí fui levando com a barriga a faculdade, né? Fui bem desleixado mesmo, só pra ter o canudo na mão. Tanto que eu peguei... Fui tão desleixado que eu peguei 2 DPs no último semestre. Faculdade inteira, tranquilo, sem pegar DP, no último semestre eu peguei 2. Sim. Não, deu pra perceber que, assim, pra faculdade você acabou não pegando no tranco, não pegando tão a sério, só foi mais pra formar, mas eu acredito que profissionalmente não seja bem assim que você atua, né? Tipo, desde sempre você deve ter levado mais a sério a parte profissional do que a educacional, digamos assim. Na verdade, eu levei sempre muito a sério as duas. A questão é que a faculdade, de fato, eu não via sentido de estar ali porque era um ensino muito superficial. Sim. Você conseguiu o conhecimento que você precisava, você conseguia fora. Sim, justamente. Eu gastava muito com cursos, né? Na época que eu ganhava lá atrás, em 2008, 2007, 2006 ali, eu ganhava 800, 900 reais por mês e fazia curso de 5 mil reais de 2 semanas. Caraca! Então, desde novo ali, eu investi muito em conhecimento, só que fora da faculdade, em conhecimento mais focado. Entendi. Focado para aquilo que você precisava profissionalmente, que você via que era importante para poder crescer na carreira. Justamente. E aí, com o advento da internet popularizando cada vez mais, né, mesmo tendo sempre trabalhando com software ali, mas começou a surgir muita coisa na internet, curso online, então eu sempre estudei muito por esses meios.
Certo. E aí, só continuando essa trajetória para a gente chegar na empresa, como é que foi aí o seu caminho até realmente ter a ideia de fazer essa empresa? Foi do nada? Você pegou um aporte milionário aí para poder criar? Como é que foi? Eu peguei uma parte milionária e não virei milionário, olha que legal, né? Antes fosse. Então, terminei a faculdade, um tempinho depois fiz um intercâmbio, fiquei 8 meses morando fora, voltei pro Brasil. E eu sempre fui muito... Não, o intercâmbio foi onde? Desculpa. Em Dublin, na Irlanda. Ah, tá. Legal, legal. Fiz o intercâmbio lá, voltei pro Brasil. Nessa volta pro Brasil, comecei a minha pós, minha tão sonhada pós que eu queria fazer. E valeu a pena, cara? valeu, cara. Porque assim, eu fiz a pós na FIAP, né? Que é a escola aqui em São Paulo é a referência em informática, né? Em TI. E o networking que você pega lá é fenomenal. E aí após eu não empurrei com a barriga, eu fiz... Ah, você fez certinho. Tanto que no o trabalho de conclusão o TCC, né, da FIAP, ele chama-se Startup One, que você tem que montar uma startup para fazer o TCC. Então você vai desde o zero ali, pesquisa de mercado e tal, para você montar a startup de fato. E a gente ficou entre o top 10 do semestre. Nossa, Com o sensacional. nosso curso, com o nosso TCC. Não fomos mais pra frente porque a gente acabou não fazendo de fato o aplicativo que a gente se propôs e tal, mas toda a parte de documentação, conhecimento que a gente adquiriu, a gente chegou no top 10. O conhecimento você não perde, né, cara? Jamais. O conhecimento, minha avó falava isso pra mim. Estuda porque a única coisa que você leva que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. Isso aí ficou nas entranhas. Sim, é um aprendizado que a gente pega. Você pegou de família, né? Mas é muito real isso. Eu falo assim porque eu já tive alguns projetos que não foram pra frente, mas todos eles me levaram pra frente assim em questão de conhecimento, sabe? E todo o conhecimento, as experiências que eu tive ali, eu não perdi, cara. Tá aqui, eu uso pra poder criar mais coisa, entendeu? Com certeza, essa é a ideia, né? É isso que faz você de fato sair de um nível e ir pra outro. Exatamente. E aí, mas não foi esse negócio aí. Vocês não criaram a startup, né, que virou a empresa que você tem hoje. Então, vamos continuando para chegar lá. Eu sempre fui muito inquieto, né? Então eu sempre tive muitas ideias para fazer um negócio. Às vezes tinha um sócio que acabava não colaborando tanto assim pra gente fazer, ficava mais na parte de ideias, mais cobrando ali. E aí não ia pra frente. Tinha muitas ideias que eu ia fazendo e acabava não conseguindo levar adiante porque acabava o fôlego aí. Eu ficava de saco cheio de ver aquela tela sempre e desistia de fazer a ideia. Até que em janeiro de 2017 eu encontrei com um dos meus sócios, né? A gente bateu um papo e ele falou: eu fui demitido lá da empresa, né? Que a gente é concorrente hoje, e tô a fim de montar um sistema pra gente e tal. Vamos tocar isso? Eu falei: cara, vamos tocar isso então. E foi o louco que abraçou a ideia junto comigo, falou: vamos nessa, e fomos. E aí um pouco mais pra frente, o meu outro sócio acabou pedindo demissão dessa empresa e a gente acabou convencendo ele a entrar na empresa. E aí ficamos nós 13 e estamos aí até hoje. Sim, legal. Então começou mesmo em 2017, né? Isso mesmo. Então começou em 2017, porque o primeiro tinha sido demitido, ele te chamou. E aí vocês trocaram uma ideia, e aí você já é meio louco da cabeça, meio inquieto, o cara é louco também, juntou dois loucos e aí como é que foi pra esse terceiro sócio entrar mesmo? Então, esse terceiro sócio, lá, a gente começou em em fevereiro de 2017, foi quando a gente deu o pontapé inicial mesmo no sistema, né? Em julho, esse amigo nosso pediu demissão da empresa, foi estudar algumas coisas ali que era do interesse dele. Aí ali para agosto, mais ou menos, setembro, a gente começou a trocar uma ideia com ele, para ele vir fazer parte do projeto com a gente. E aí ele veio tocar junto com a gente. Pô, legal. E aí vocês começaram, tinha muito capital investido? Como é que foi esse começo aí? Foi fácil? Foi bem fácil, cara. Tinha muito capital investido. Tranquilo, né? Tranquilão.
Cada sócio pegou R$ 1.700 da conta pessoal. Dinheirão, pô, 5.100 ao todo aí, colocamos na empresa. E esse dinheiro foi para custear os custos iniciais ali da empresa, né? Abertura da empresa, pagar contador mensal, pagar escritório virtual, que a gente tem que ter um endereço para colocar a empresa, né? Então a gente colocou no escritório virtual, e dinheiro mesmo na empresa a gente não investiu basicamente um centavo. Sim. Foi só esse investimento inicial para formar a empresa. Formar a empresa, justamente. Falar que cada um tem 33,333333% ali da empresa. Pagar as coisas iniciais ali sem a gente precisar mexer no bolso, mas o dinheiro mesmo que a gente tinha era para cada um se manter, né? A empresa em si nunca teve um centavo de investimento externo. Sim, legal. E aí, mas assim, a gente falou que quando que a empresa foi criada, qual que foi essa trajetória, mas eu acho que faltou a gente falar, assim, o porquê. O porquê de criar um negócio voltado para um nicho tão específico, né? Você já tinha, essa empresa que você tinha trabalhado, né? Essa primeira empresa tinha a ver com esse negócio? Por que vocês viram? O que vocês enxergaram de possível solução, né, que vocês poderiam atender no mercado? Certo. Na verdade, ali, se você pegar software, vários segmentos de software, os softwares acabam sendo muito comoditizados, né? Sim. E se você pegar os players no mercado ali, você vê que todo sistema você vai colocar A mais B vai sair C, só que cada um deles de uma forma diferente, mas no final todos fazem a mesma coisa. Um azulzinho, outro vermelho, o outro brilha, pisca na tela, mas é tudo a mesma coisa. No final das contas, o cliente não quer saber se o sistema... O cliente quer saber que ele vai colocar lá 1 mais 1 vai sair 2, mas ele não está interessado como você, muito interessado, né? Alguns sim, mas a grande maioria não quer saber como você vai entregar isso para ele. E só que tinha uma reclamação muito latente nesse meio, porque como é um nicho bem segmentado, né? Bem pequeno, não tem muitos sistemas para essa área, né? Para agente de carga especificamente. E as poucas empresas que tem, além de serem sistemas arcaicos que não evoluíram em tecnologia, fica muito difícil para você dar manutenção ao longo do tempo, perde-se muito tempo nisso. Isso sim o cliente se preocupa, né? Isso sim o cliente se preocupa, né? E aí as empresas acabam tratando muito mal o cliente. Qualquer coisa que o cliente quer fazer, as empresas cobram um absurdo do cliente, não dão um suporte num tempo adequado. Então a gente decidiu fazer um sistema que, na verdade, o nosso diferencial seria tratar bem o cliente. E por incrível que pareça, isso deu muito certo e tá dando, né? A gente tá conseguindo crescer justamente com essa base. Sim, isso é muito legal, porque é algo que às vezes parece simples, né? Tratar bem o cliente é o mínimo necessário, mas vocês acabaram enxergando a falta disso, né, no mercado para poder criar um negócio, né? Sim, justamente. E muito cliente reclama disso. Muito cliente mesmo, né? Dos 2 maiores players do mercado, os clientes não aguentam mais olhar para eles, basicamente. Entendi, eles já viam... Você já sabia que eles saíam, né? Porque eu acredito que depois, quando eles vêm até você, talvez não converse diretamente com você, talvez seja os outros sócios, mas os caras já vêm metendo pau nos concorrentes, né? Então você não precisa nem falar nada. Isso mesmo, com certeza. E a gente começou a ganhar mercado nisso, né? A gente começou a fazer o sistema em fevereiro de 2017. E ali por junho de 2017 a gente tinha, né, a gente tem um conceito chamado MVP, que é o produto mínimo viável de qualquer produto que você queira criar na vida. E a gente tinha 10% do que a gente queria alcançar desse MVP em junho. Aí eu e meu sócio, o primeiro sócio, sentamos, conversamos e falamos, na boa, vamos pedir demissão e se dedicar 100% a essa ideia, porque a gente tá vendo que dá certo, que tem mercado para isso. Só falta a gente, de fato, fazer sair do papel. E aí a gente sentou, alinhou direitinho, falou, vamos pra cima, fomos pra cima, pedimos demissão. E aí, a partir de julho, nós dois estávamos 100% focados na ideia para fazer ela acontecer. Para sair desses 10%, que é quando vocês estavam trabalhando ainda, né, formalmente, e ainda na parte da noite ali, né, de madrugada fora. Já viramos muitas noites. Isso é um mal de programador, cara. Eu vou te falar que assim, eu já... Não só de programador, nessa parte de computação, de tecnologia, de TI,
eu já fui da área, eu fiz curso técnico em informática e assim, e também já trabalhei em empresas, né? Mesmo que eu faço administração hoje, mas mesmo na administração eu já trabalhei em empresas de software. E eu vejo sempre que os programadores, os caras sempre tem um negocinho que, não, tô fazendo um projeto aqui, mas que hora que você faz isso, cara? Você trabalha o dia inteiro? Não, chega em casa lá e fica madrugada, tomando café e programando. Então, assim, é um povo bem inquieto esses caras de TI. É um povo bem louco, cara. Bem louco mesmo. Cara, eu não tenho fogo. Eu fui até tranquilo, né? Falei inquieto, você falou, não, é louco mesmo. Cara, o ócio criativo vem de noite. Se eu começar a programar 10 horas da noite, aí a mente tá aberta e, cara, se deixar eu vou até 4 ou 5 horas da manhã, fácil. Ah, então a gente grava esse podcast e você começa a programar. Isso aí, já era, sai outro sistema. Legal demais. Mas e aí, continuando essa trajetória aí, então vocês começaram a captar os clientes, vocês viram que dava certo, né? Na verdade a gente tá falando ainda da hora que vocês viram que tinha 10% do MVP, que é o mínimo produto viável, falaram assim, bom, a gente tá vendo que tem essa oportunidade, a gente tem que agarrar, mas a gente tem que cumprir, né, terminar esse MVP, porque isso aqui é o mínimo, então ainda vai estar em modo beta, digamos assim, o programa, então a gente ainda vai ter que trabalhar mais ainda, então não tem jeito se a gente não se dedicar totalmente. E aí, como é que foram esses primeiros passos? Foi tranquilo? Já choveu de cliente pra vocês, assim, no primeiro ano, nos primeiros meses? Como é que foi? Opa, pra caramba, cara. É sempre fácil, né? Facinho, poxa. A gente começou o MVP, né, a desenvolver ele mesmo 100% focado ali em junho, em julho, a gente tinha basicamente 10% do sistema pronto. E aí a gente foi para ali em novembro, mais ou menos, né, em setembro, finalzinho de agosto, começo de setembro, o terceiro sócio entrou. E em novembro a gente conseguiu vender conseguimos o nosso primeiro cliente, né? E fevereiro foi o primeiro, dezembro foi o segundo, em novembro foi o primeiro, dezembro foi o segundo, isso de 2017 ainda. E aí foi escalando, né? Muitas vezes tendo que parar de vender para arrumar a casa, né? Uma coisa muito importante para quem tá querendo abrir uma empresa, sempre foque na venda. Coloca cliente pra dentro, é o que interessa. Às vezes a solução não tá tão bonita, não tá como você quer que ela esteja, mas ela já atende a dor de alguém, já ajuda alguém a fazer alguma coisa. Então interessa muito mais. Entrega alguma coisa pro seu cliente, ajuda ele. Depois você se preocupa em arrumar, em deixar o negócio mais bonitinho, em deixar melhor pro seu cliente. Né? Muito tão importante quanto conseguir vender é conseguir reter esse cliente. Então vender, você vai vender tendo alguma coisa, e reter, você vai reter ajustando aquilo para o seu cliente ficar mais feliz com o sistema, né? Então é um equilíbrio ali. E aí foi indo, cara. 2018 a gente chegou, acho que no final do ano, com 19 clientes, se eu não me engano. Nossa, então cresceu bastante, assim. Não foi do nada, não foi sorte, mas depois de um tempo cresceu bastante. Sim, e aí 2019 a gente fechou com quase 50, se eu não me engano. E aí a meta para 2020 era chegar nos quase 100, mas infelizmente aí a pandemia não deixou, né? Tivemos que pisar um pouquinho no freio. Teve esse pequeno detalhe da pandemia, né? Não, mas isso é bem legal, a gente consegue ver que ela foi crescendo bastante. E é algo interessante pra gente falar também, né? Acho que pô, todo mundo, o mundo inteiro, literalmente, está tendo que se adequar a essa nova realidade. E aí, claro, vocês tinham essa meta de, não, vamos bater 100 e tal, mas aconteceu a pandemia no mundo todo. E com certeza isso afetou o mercado, né, de vocês aí, do nicho que vocês atendem, né? E aí eu queria saber como que vocês lidaram com isso, né? Teve que diminuir as metas, como é que foi aí
para poder segurar, para poder realmente manter o negócio vivo, né? Porque eu tenho certeza que fácil não foi nem tá sendo, mas quero saber como é que tá sendo aí. Pois é. Primeira coisa, né, ali já no meio de fevereiro, quando a gente estava começando a pensar em lockdown aqui no Brasil, eu já comecei a correr atrás de empréstimo e inclusive não consegui R$1 de empréstimo, tá? Mas era muito mais... Desde sempre, né? Desde sempre. Desde sempre, desde o começo. Nunca teve R$1 de empréstimo na empresa. Então a gente estava procurando muito empréstimo, mas para garantir que a gente não ia precisar demitir ninguém. Né? E na verdade a gente não conseguiu, só que tivemos a sorte dos nossos clientes não serem tão afetados assim, né? Por mais que muitos deles trabalham com a China, trazem mercadoria da China, levam a mercadoria para a China, e lá parou bem antes do que aqui, né? Então os meus clientes já começaram ali em janeiro, fevereiro, já começaram a sentir alguma coisa. E agora aqui março, abril, maio, junho, né? Já está começando a subir de novo o volume, né, de trabalho deles. Então, na verdade, para mim os efeitos começaram um pouquinho antes de fato acontecer a pandemia aqui no Brasil e começaram a passar um pouquinho antes também, né? Um pouquinho antes não, né? Que a gente ainda não saiu da pandemia, mas a gente já paramos de sentir tanto efeito um pouquinho antes, né? Então a gente já negociou, assim, logo de começo tentamos empréstimo, não conseguimos. Já fomos atrás de negociar aluguel da nossa sala comercial com locatário. Fomos atrás também conversamos com todo mundo, falamos, gente, não sabemos como vai ser, a gente tem aqui dinheiro guardado em caixa para 1 mês de operação, então mês que vem a gente volta a conversar com vocês no começo do mês para ver se vai precisar demitir, se não vai, sempre jogando muito aberto com todo mundo, e a gente já fez um planejamento, né, de ver o quanto que a gente conseguiria perder de faturamento, mas ainda assim conseguir manter a empresa atendendo todo mundo e com todos os colaboradores. Então a gente riscou lá que a gente teria até 30% de perda de receita e felizmente os nossos clientes alguns só pediram desconto, a grande maioria não pediu, então a gente conseguiu perder um pouco, na casa aí de um pouco menos de 20% de receita. Então a gente conseguiu passar por isso aí e não sermos tão afetados assim. Não, isso é interessante porque vocês fizeram, né, verificaram, né, viram a situação e agiram rápido para pensar assim, bom, vamos aqui arrumar a casa, ver o que a gente precisa de fato para manter a empresa, não demitiram os funcionários, o que é claro, se não tivesse condições, é claro que não teria o que fazer, né? Mas assim, vocês buscaram soluções para poder resolver isso e acabaram conseguindo manter o negócio, manter a sustentabilidade do negócio e para poder continuar, né? Sim, justamente. Eu sempre tive muito na cabeça de tentar fazer as coisas sempre, mas me antecipar aos problemas, né? Então, quando já começou a surgir pandemia aqui, pandemia ali, quando começou a vir os primeiros casos aqui pro Brasil, eu já corri para tentar buscar empréstimo porque eu já achava que lá na frente ia faltar dinheiro. Não consegui dinheiro sem faltar dinheiro e também não consegui agora que tem um monte de medida do governo dando dinheiro, teoricamente emprestando dinheiro pra galera, né? Eu conheço até alguns empreendedores, donos de restaurante que conseguiram esse empréstimo do governo para folha de pagamento e tudo mais, mas eu mesmo não consegui. Ainda bem que não precisei, mas... Sim, que bom, né? Porque assim, a gente sabe a dificuldade que é pra gente conseguir essas coisas, então foi bom que você não precisou, porque você não iria conseguir se tivesse precisando. Mas eu acho que tem essa percepção de antever, né, as coisas e já se precaver. E eu acho que isso tem muito a ver também com agilidade, com gestão ágil, com tudo isso. E que eu tô vendo que assim, a sua empresa acabou se adaptando rapidamente à situação, né? E eu queria saber se, por ter um background de desenvolvimento, os sócios eles são dessa área de TI. Eu falo desenvolvimento, mas às vezes tem infraestrutura, tem outras coisas e tal. Mas assim, se tem alguma relação se vocês trabalham com gestão ágil, se tem alguma relação com esse tipo de trabalho? Na verdade, a questão de gestão da empresa é uma coisa engraçada, porque todo mundo acha que tem que fazer
mover montanhas para fazer a gestão de uma empresa, né? E na verdade eu não faço nada mais do que contas de mais e de menos, né? A gente tem um faturamento mensal ali, eu jogo isso até o final do ano, vejo mais ou menos quanto vai dando de caixa ali para mim. Ao longo dos meses eu vou atualizando esse valor para o que está real ali naquela época, se entrou algum cliente novo, se saiu algum cliente. E vou vendo quanto que dá a projeção lá na frente e vou vendo se dá para contratar mais gente, se não dá para contratar mais gente. Vou fazendo um caixa justamente para a empresa passar por esses momentos de crises que não dá nem para pensar o que iria acontecer, né? E questão dos sócios, na verdade, todos têm background técnico, mas ali no dia a dia da empresa a gente acabou dividindo meio que as tarefas, né, para cada um fazer uma coisa diferente. É legal quando você tiver uma empresa, tiver sócios, que os sócios, na verdade, se complementem e não fazem todos a mesma coisa. Todo mundo pensando a mesma coisa, não tem diversificação. Justamente. Então, assim, eu sou muito mais técnico do que meus outros dois sócios, então parte de arquitetura de sistema, né, a minha pós, inclusive, é arquitetura de soluções que eu fiz na FIAP. Né? Então toda essa parte de desenhar a solução, ver como ela vai funcionar, o que não vai funcionar, o que a gente precisa ter de servidor, o que não precisa, sou eu que cuido. Um outro sócio que a gente tem, o Gian, né? Ele cuida mais da parte de negócio, então ele conhece muito mais o cliente final, ele conhece muito mais as necessidades desse cara, então ele sabe o que a gente precisa desenvolver, o que não precisa. E o Rodrigo ficou mais focado na parte de vendas, né? Ele fazia já essa parte na outra empresa também, mesmo tendo o background mais técnico. Então ele ficou mais com a parte de vendas. Então a gente conseguiu separar meio que os três aí desse jeito. Sim, isso é legal de se complementar, né? As qualidades de cada um serem diferentes para poder complementar, para poder criar um negócio, né? Sim, justamente. Aí, né? Eu acabo fazendo também a parte de administração, financeiro, contábil. E sirvo cafezinho às vezes também e a gente vai fazendo, cara. Limpa a empresa quando precisa e vambora. Sim, tá certo. Não tem jeito, né? Tem que fazer de tudo. E aí, uma coisa que eu queria perguntar é em relação à quantidade de empresas, né? Não sei se você já falou, a quantidade de empresas que vocês têm como clientes atualmente. Hoje a gente tá na casa de 55 clientes. 55 clientes, certo? Isso antes da pandemia, o número era maior, era menor? Como é que foi? Na verdade, era basicamente o mesmo número, né? Durante a pandemia, a gente conseguiu fechar 3 contratos. Acho que essa semana a gente fechou mais um, inclusive. E perder cliente, na verdade, teve um cliente que tinha começado a implantação do sistema com a gente. Ele preferiu dar uma parada, falou, deixa eu ver como que vai ser a pandemia, então congela aí pra mim. Ele já tem um sistema rodando lá para ele, então para ele não era prioridade colocar um outro agora, era manter a empresa dele de pé, né? Sim. Então, basicamente, esse foi o único cliente que cancelou, digamos assim, né? Ele parou as operações ali com a gente, mas de resto a gente acabou não perdendo ninguém, só um ou outro pediu desconto mesmo e conseguimos tocar assim. Pô, mas que legal, né, cara? Porque assim, o mundo todo tá sendo afetado por isso, então... É um negócio que com certeza quando começou, claro que vocês viram, mas foi um negócio que preocupou vocês e preocupou todo mundo, né? Com certeza, cara. Eu fiquei alguns dias lá no começo sem conseguir dormir direito, até virar o primeiro mês ali, né? Porque meus clientes eles pagam pra gente em 3 datas, né? Dia 1º, na verdade dia 5, dia 10 e dia 20, né? Então até... Eu passava as cobranças para os clientes 5 dias antes, dia 1º ali. No dia 6, que era o dia da compensação do boleto, a primeira coisa que eu fazia ao acordar era ligar no sistema de cobrança e ver se os clientes tinham pago. Né? Porque era ver ali que eles pagaram, era a certeza que a gente ia ter mais um mês para respirar mesmo, né? Justamente. Não, beleza. Mas isso eu acho que foi muito bom, assim, que vocês acabaram se saindo bem. Ainda estamos numa situação complicada, mas acho que talvez o pior tenha passado, assim. Né? Sim, tá complicado ainda, mas tá melhorando. Isso que é o bom, né? Dá pra ver uma luz no fim do túnel. Isso é legal. Uma coisa que eu queria perguntar, eu sigo vocês nas redes sociais, no Instagram, e vejo que vocês publicam bastante coisa. Eu não sei nem se é com você, né, que aplica, faz muito isso, mas eu vejo que a empresa ela tem muito essa preocupação. Então vocês têm uma preocupação com a criação de conteúdo,
para poder angariar um público? Como é que funciona essa parte de criação de conteúdo aí? Justamente, a gente na verdade tem uma pessoa que nós contratamos, que ela é especialista em comércio exterior. Então essa pessoa escreve pra gente colocar esse conteúdo para os nossos clientes e pro mercado em geral no nosso blog. E a ideia é a gente de fato informar o público, né? Falar para eles o que está acontecendo, o que não está acontecendo. E isso acaba ajudando a gente em outras pontas, né? Meio que um trabalhinho de formiga ali, acaba ajudando você no Google, no ranqueamento da página, acaba ajudando, né, para outras empresas conhecerem seu trabalho também. Então tem o nosso trabalho de querer informar o público também, e tem essa contrapartida de conseguir trazer mais tráfego para o nosso site e das pessoas conhecerem mais o nome Xcomex também. Sim, isso é legal. E aí vocês têm, claro, a gente está numa situação complicada, a gente ainda não passou, mas pela previsão que vocês tinham antes da pandemia, eu acredito que vocês ainda têm né, pretensão de expandir esse negócio, crescer a quantidade de empresas, né? Sim, com certeza. A preocupação durante a pandemia foi muito manter os clientes que nós tínhamos, e coisa que, ok, conseguimos, mas o nosso foco é sempre crescer, né? Então, basicamente a gente passamos a meta desse ano para o ano que vem. Então a ideia é fechar o ano que vem com 100 clientes, que era a meta para esse ano, e continuar crescendo. Estamos sempre vendo o que tem de novo no mercado, qualquer coisa que muda de legislação a gente já faz, e é um trabalho que nunca acaba, né? Software, você nunca tem putz, terminei de desenvolver esse sistema, não. Né? Tá sempre em modo beta. O mercado tá sempre mudando, tá sempre precisando de coisas novas, e a gente, como especialista nessa área, a gente tem que estar provendo isso para os nossos clientes. Sim, com certeza. E cara, eu vejo isso muito, às vezes o cliente às vezes pode ficar até com a preocupação de ter um sistema totalmente pronto, por mais que você mostre pro cara a quantidade de coisa que ele faz às vezes muito mais do que ele precisa, mas o que eu gosto de pensar assim é que normalmente os sistemas, hoje em dia os sistemas estão sempre em modo beta, eles nunca estão 100% prontos. É só você olhar o Instagram, o WhatsApp, eles estão sempre tendo atualizações e estão sempre buscando melhorar. E eu vejo isso também nos sistemas que a gente faz para as empresas, né? Acaba tendo sempre uma melhoria para fazer, alguma coisa para poder melhorar, né? Sim, justamente, né? Que nem a gente atende 55 clientes que fazem a mesma coisa, mas todos fazem de uma forma um pouquinho diferente um do outro. Então tem um vai passar um relatório para um cliente dele, ele quer passar de um jeito, um quer fazer um cálculo diferente para pagar a comissão do vendedor dele, o outro quer que o cliente dele tenha acesso a uma informação que o outro não quer passar para o cliente dele. Então cada um atende de uma forma, cada um quer encantar diferentemente o seu cliente, né? E a gente, como provedor de solução, tem que conseguir passar isso para eles e deixar da melhor forma para eles atenderem o cliente deles. Claro, um desafio, mas é legal que você consegue ajudar os clientes e sempre adaptando, né, as situações. Sim, isso mesmo. Cara, então, queria te agradecer pela nossa conversa aqui. Acho que rendeu bastante, foi muito bom. Pelo menos eu vejo que tem muito conteúdo aqui. A gente falou sobre analisar oportunidades de mercado, né, oportunidades de negócio, que foi o que vocês fizeram, sendo inquietos com o problema que vocês viram quando atuaram dentro das empresas desse nicho, a questão de criar um MVP, um produto mínimo viável para poder começar a trabalhar, mesmo quando você já tinha um emprego, para poder definir realmente que iam sair ali para poder criar um negócio. E eu acho que até a mesma questão da valorização do cliente, que é algo que deveria ser, na minha visão, obrigatório para qualquer empresa. Muitas empresas não faziam, e esse foi o diferencial de vocês, além, é claro, de fazer sempre o produto, né, que vocês querem inovar, não é um produto arcaico. Então eu acho que dá para pegar muito do que a gente aprendeu aqui, não só para o nicho de vocês, mas para vários nichos diferentes quando a gente fala de negócio, né? Com certeza, dá sim. E o pessoal tem na cabeça que você não precisa de milhões, de muito investimento para conseguir montar uma empresa. Tenha uma ideia, tenta validar aquilo ali com meia dúzia de pessoas, viu que tem mercado, começa a fazer na hora que dá para fazer, começa a fazer aos pouquinhos ali. Uma hora ali, quando você vê que tá maduro, sai,
mete o pé, juntam o dinheiro antes, né? Que o que possibilitou a gente fazer isso foi justamente a gente ter uma reserva. Um dos sócios tem uma esposa que a gente brinca que ela tem 2 empregos, então ele não precisava. É o Júlio versão feminina. Então ele não. Sacanagem. Né? Então ele conseguia ficar tranquilo, né? Um tempo sem ter salário. Mas eu e o outro sócio, né? Eu tinha já uma reserva de anos guardando, gastei praticamente toda ela, mas me mantendo, né? Que nem eu falei, não investimos R$1 na empresa. Meu sócio também. Né, eu falo que ele é mais louco do que eu, porque ele tem uma esposa e 2 filhos e ainda assim ele teve coragem de sair do emprego dele lá, garantido, o salário dele, pra vir pra empresa sem ganhar R$1. Né, a gente ficou 14 meses sem ganhar nada de salário, mas dá pra fazer. Não precisa correr atrás de investimento que nem louco, não precisa... Você precisa de força de vontade, conhecer o mercado, principalmente conhecer o mercado, porque isso aí já poupa bastante parte do trabalho, né? De você ter que conhecer aquilo. E força de vontade, vai pra cima que dá certo. Isso aí, sensacional. Muito obrigado, Kleber. Queria que você divulgasse as redes sociais também, né? E o site para todo mundo conhecer e tudo mais. Redes sociais pessoais, Kleber com C Moschini, Moschini. No Instagram também é CR Moschini. Tem um monte de foto lá, porque eu tenho um hobby de fotografia, então o Instagram é praticamente só foto. Sensacional. LinkedIn também, Kleber Moschini. E a empresa, www.uxcomex.com.br, Instagram, @uxcomex. Se tiver algum agente de carga aí, despachante aduaneiro ouvindo a gente, procura a gente lá que a gente vai te atender com o maior prazer. Isso aí, muito bacana. Então você que tá aí, siga eles nas redes sociais, tanto o Kleber, para ver as fotos dele lá, né, o hobby dele, e também siga a UXcomex. Posso falar o X, né? Pode falar o UXcomex. Então siga a UXcomex, e você que tá ouvindo, siga também o Apostila Pocket. Beleza? Então eu acho que o papo foi muito proveitoso e eu te aguardo no próximo Que Negócio é Esse podcast. Até lá. Valeu! Edição Leonardo Lana, uma produção Apostila Pocket.